Geralmente, o trote universitário tem se caracterizado pelo desrespeito e até violência física contra os chamados bichos, os calouros das universidades. Mas a FIB, Faculdades Integradas de Bauru, resolveu inovar. E os veteranos aplicaram nos calouros um trote filantrópico, onde eles arrecadaram 18 caixas de leite longa-vida que estão sendo entregues a essa creche aqui em Bauru, a creche Bom Pastor. Vou falar com a Fabíola, que é professora na FIB e está aqui representando os alunos. Né, Fabíola? Como é que você analisa esse tipo de trote filantrópico? Eu acho altamente positivo que se mude essa cultura de violência com relação ao aluno ingressante na universidade. E esse tipo de atitude que faz com que o aluno que entre perceba que a instituição tem uma preocupação com a filantropia, só vai melhorar a situação das creches, da população de uma maneira geral, fazendo com que o aluno também perceba a realidade da nossa comunidade. Quer dizer, é uma nova ter esse entrosamento dos veteranos com os novos também. Isso, é uma nova forma de aproximação entre o veterano e o aluno calouro, que faz com que o inclusive mais reforçado, porque ele está vendo que a faculdade se preocupa com esse tipo de atitude. Quer dizer, daqui para frente, Fabíola, você acredita que essa mentalidade vai se criar uma nova mentalidade em termos de trotes? Pelo menos na FIB, a gente vai fazer o possível para que os trotes revertam sempre em ações positivas e não negativas em relação ao aluno ingressante. Vocês têm aqui cerca de 50 crianças até 6 anos de idade, não é isso? Que são atendidas aqui. O que significa esse alimento que vocês estão recebendo? Olha, para nós representa uma ajuda muito importante, porque todas as entidades assistenciais aqui de Bauru têm passado por grandes dificuldades. Então isso aqui vai ajudar em muito o nosso estoque de alimentação aqui. E nós aqui da creche Rainha da Paz, né, mantida com o pastor, agradecemos essa iniciativa dos alunos das Faculdades Integradas de Bauru. Muito obrigada. Quer dizer, quanto mais tiver trote filantrópico, seja melhor. Muito melhor, com certeza. E a maioria aqui são crianças carentes, né, Magali? Quem quiser ajudar essa instituição, o Bom Pastor, o que tem que fazer? Telefone 238-2893. O endereço aqui é Rua Alim Aidar, número 314, Vila Santa Terezinha. Pois é, a TV FIB marcando presença pelo canal 14, canal universitário, e trazendo para a comunidade os assuntos mais importantes, assuntos polêmicos, enfim, assuntos relevantes também com relação à saúde. Nós vamos falar sobre um equipamento importado aqui da Beneficência Portuguesa que vem, sob maneira, ajudando muitas pessoas, muitos pacientes, sobretudo aqueles que precisam de doação de sangue. Nós estamos aqui no programa de hoje com a Renata Canedo, que é bioquímica, a Cláudia Assato, que é médica hematologista, e o doutor Juvenal Seco, que é médico oncologista. Vou começar falando com a Renata Canedo, que é bioquímica, sobre quem é que pode ser doador, Renata, como é que é esse procedimento de doação, e para que você possa falar um pouco também sobre a félice, que é esse procedimento novo, né? Um aparelho novo que veio dos Estados Unidos, que está sendo usado na região pela primeira vez. O doador de sangue, para nós, é a peça-chave do banco de sangue. Tá? O banco de sangue não funciona. O doador pode ser qualquer pessoa que tenha boa saúde, que tenha um peso que seja compatível com a sua altura, tá? Uma pessoa assim, com mais de 50 quilos, não pode ter doença nenhuma, não pode pertencer ao grupo de risco, usar droga injetável, usar drogas, tá? Não pode estar tomando alguns medicamentos, né? Doença, se tiver com alguma doença, tá? Não pode estar com micose, né? Que agora no verão também tem micose. A gente não pode ser. Mas, enfim, pode ser qualquer pessoa que tenha boa vontade, né, de vir doar próximo. E o doador de aféres também é a mesma coisa. Tudo com doador de sangue comum, o que ele precisa para ser doador? Ele tem que ter tudo isso? Doador de aféres também. Tá? Ele tem que se atentar a não tomar alguns medicamentos também antes da doação de aféres, porque isso pode interferir para retirar a plaqueta dele. Por exemplo, uma aféres de plaqueta. A gente vai explicar ainda o que é aféres. E é basicamente isso. O doador passa por alguns
testes de anemia, tá? Que é aquele fura o dedo para ver se tá tudo bem com ele, se isso não vai fazer falta. Depois passa pela triagem, que é o conversa que a gente tem com o doador, para ver esse tipo de coisa. Se está tomando medicamento, se pertence a grupo de risco, se já teve alguma doença. E tudo isso, né? Porque às vezes as pessoas ainda têm aquele tabu, né? Por mais que se tenha campanha sobre a questão da doação de sangue, tão importante que a doação de sangue, as pessoas ainda têm aquele tabu. Quer dizer, não tem perigo nenhum. É feito toda uma bateria de exames para que, né, para que possa ter a segurança do doador e quem vai receber o sangue. Lógico, para o doador não tem perigo nenhum de transmissão de doença, que o que a gente usa, todo produto é descartável, tá? É aberto na frente do doador. E para o paciente, a gente trabalha sempre com o mínimo de risco, com kits de última geração para sorologia, tá? Para estar fazendo a bateria de exames nesse sangue, para estar podendo transfundir com segurança, né? Certo. Doutora Cláudia Assato, fala um pouquinho para nós sobre a coleta de sangue, o processamento, alguma coisa assim mais detalhada para o telespectador entender melhor. Então, assim que o doador entra em contato com o banco de sangue, depois que passou dessa triagem que a Renata colocou, ele vai para o procedimento de coleta em si. Então, por uma punção na veia, né, a gente retira em torno de meio litro de sangue, que não é prejudicial, não vai fazer falta para o doador de sangue, né? E no caso da aférese, também é através da punção de uma veia, é um procedimento mais específico. Esse doador de sangue normal que chegou, que eu tirei meio litro, depois do fim da doação, nós vamos retirar mais um pouquinho para fazer os testes, né? Agora, esse sangue, essa bolsinha de sangue de meio litro, depois vai para um processamento que eu vou dividir esse sangue, eu vou retirar dele o máximo de elementos que eu possa aproveitar para os doentes. Então, esse meio litro eu vou dividir na parte vermelha, que é o concentrado de hemácias, na parte líquida, que é o plasma, e do plasma eu posso retirar a parte da coagulação, que são as plaquetas, né? E no caso dessa doação, eu ainda posso tirar um quarto elemento que eu crio precipitado, que seria o fator 8, né, para hemofílicos e tal. Então, veja bem, esse meio litro de sangue eu retiro pouca quantidade de plaqueta. Quando eu tenho um doente que precisa dessas plaquetas, eu preciso de muitas doações de 8 a 10 doadores que retiraram meio litro, né? Porque o volume é pequeno de plaquetas que vem dessa doação normal. Então, através da aférese, que é um aparelho mais evoluído, eu tenho a opção de retirar maior quantidade de plaquetas, especificamente as plaquetas. Então, eu retiro maior quantidade e o restante, a parte vermelha, a parte do plasma, volta para o doador. Então, um doador só acaba fornecendo uma quantidade grande de plaquetas, como se fosse 8 a 10 doações normais. Isso é importante para o telespectador entender bem, porque nós temos uma carência muito grande, uma demanda reprimida em questão de doadores, o número de doadores. Um banco de sangue daqui, também no hospital de base, sabe muito bem disso. Então, isso aí, de certa forma, vai atender essa demanda reprimida. O objetivo principal é atender principalmente esses pacientes, porque se eu tenho poucos doadores, né, uma demanda reprimida, ainda o volume de plaquetas que eu retiro dessa demanda reprimida é pequeno, imagina os pacientes que precisam das plaquetas, que dependem inclusive do mesmo tipo sanguíneo e tudo. Acaba havendo uma falta muito grande de plaquetas, do sangue em geral, mas de plaquetas, né? Então, eu podendo ter esse doador, que doa essa maior quantidade, eu posso estar solucionando esse problema. Além do que, esse doador de aférese, ele pode estar doando a cada 3 dias. Então, é diferente de uma doação normal,
onde ele vai doar a cada 3 meses. Ah, tem essa também, que é a redução do Tem prazo uma- drasticamente, não é? Da doação. Então, se eu tenho um paciente que precisa de uma plaqueta do tipo O positivo e eu tenho uma pessoa disposta a doar, né? Então, ela pode estar vindo. É claro que cada vez que nós vamos estar avaliando a condição desse doador, a condição de saúde, né? E ele estando apto a doar a cada 3 dias, a cada 72 horas. Isso é muito importante, né? Doutor Juvenal, fala um pouquinho, o senhor que é médico oncologista, fala um pouquinho mais sobre essa aplicação da aférise e esses hemoderivados, porque, na verdade, como é um equipamento relativamente novo, embora nós temos em outras cidades da região, mas na pequena região aqui e tal, nós não temos, e sobretudo em Bauru nós não tínhamos ainda, agora temos aqui na Beneficência. Então é muito importante o senhor dar detalhes, então, sobre esse equipamento de aférise importado dos Estados Unidos. Há outras questões de aplicações, de como e onde ele pode ser aplicado ainda. Iniciando a aférese, para resumir, é o seguinte: a pessoa doa o sangue, esse sangue vai para uma máquina, essa é uma pequena quantidade de sangue, esse sangue é processado, ou seja, é retirado um dos elementos. E os elementos do sangue, nós temos vários, como a doutora já falou, que seria as células vermelhas, que são as hemácias, que é a parte vermelha do sangue. Tem o plasma, que é um líquido mais amarelo, da qual também, com esse aparelho, há a possibilidade de retirar o plasma e tratamento em várias doenças, tais como a púrpura, como doenças neurológicas, doenças autoimunes. E então, retirando o plasma, poderia fazer um tratamento. Outros elementos são as plaquetas, o plasma, as células vermelhas, e com tudo, o aparelho, ele retira essa quantidade de sangue, ele processa, ou seja, separa o sangue, aquele elemento desejado, e depois retorna ao doador todos os elementos remanescentes, com pouca perda. E as plaquetas atualmente são muito utilizadas, tanto para casos de hemorragia, como tratamento suporte da quimioterapia, ou seja, para o tratamento do câncer. Com a quimioterapia, muitos pacientes necessitam de plaquetas. Então, a demanda de plaqueta aumentou bastante. Na verdade, doutor, as plaquetas pode ser considerada partes nobres do sangue? Ou não seria propriamente isso? Não, ela tem uma finalidade, quer dizer, a finalidade específica, principalmente de evitar sangramento. Outro elemento também que nós vamos, com o aparelho de aférise é possível, é retirar células que são células tronco, quer dizer, células que são células produzidas pela medula. E essas células tronco ou progenitora, elas podem ser retiradas do sangue periférico e ser utilizadas no transplante de medula óssea, quer dizer, sem a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico, principalmente nos ossos. É retirado direto do sangue periférico, que atualmente é muito utilizado em vários hospitais, certo? Inclusive, no Instituto Nacional do Câncer, existe máquinas semelhantes à nossa que fazem a retirada de células progenitoras para o transplante de medula óssea. Certo. Doutora, a senhora que trabalha, além daqui da Beneficência Cruzeiro, trabalha também no hospital de base. Como é que esse equipamento de alta tecnologia ele pode chegar ao alcance das pessoas, de uma forma geral, da população mais carente e tal? Como é que as pessoas podem se utilizar disso? Antes de um diagnóstico de uma doença que haja necessidade de uma plaqueta, tal, desse produto, nós pretendemos fornecer também para essas pessoas, certo? E também, como o doutor Juvenal falou, existe essa parte que o equipamento faz, que é de tratar os pacientes, retirando do plasma, que é o líquido
o líquido que dilui o sangue, elementos prejudiciais nas doenças, né? Essa parte também que a gente chama de aférese terapêutica, nós também pretendemos que a população toda tenha acesso, né? Inicialmente nós estamos com o equipamento de aférese atendendo doações, mas assim que aparecerem os casos, né, na população, a gente pretende atender e que toda a população tenha acesso, né? Tem que entrar, os médicos, os colegas, assim que tiverem os problemas, devem entrar em contato com o banco de sangue, que a gente pretende ajudá-los aqui da Beneficência Portuguesa. Certo? Sim, cada caso vai exigir uma atenção diferente, né? Certo. Renata, sobre o ponto de vista da bioquímica, quer dizer, você considera que esse realmente é um equipamento importantíssimo, imprescindível numa casa de tratamento de saúde? É muito importante, principalmente pelo exposição do paciente a vários doadores, entendeu? No caso da plaqueta. Então, esse paciente a 8 doadores diferentes, a 8 possibilidades de uma sorologia que venha a ser positiva por algum motivo. Tá? Isso nunca acontece, mas a gente tem que ficar, né, sempre tem que ter muita cautela com transfusão. Então, você tirando de uma pessoa só, é uma sorologia só, é uma exposição a uma pessoa que, normalmente, a pessoa que vem doar sempre conhece a pessoa que precisa, né? Então, mas quanto menos procedimentos fizer, melhor, não é? Quanto menos sorologia precisar, não é? Bem melhor. Bem melhor, não é? O que o senhor falaria mais, de uma forma geral, sobre a questão da importância do banco de sangue e agora com esse equipamento de aférese? O que o senhor destacaria mais para o espectador? E a mudança, assim, houve uma mudança, principalmente nós mudamos as instalações, e essas instalações hoje são muito mais confortáveis, inclusive para o doador, nós melhoramos tanto a parte física, né, para o doador, quer dizer, então ele vai ter mais conforto. E na parte de qualidade nós aperfeiçoamos e estamos cada dia aperfeiçoando mais, com reciclagem, com treinamento, com educação continuada com todos os funcionários e elementos do banco de sangue. Quer dizer, para o senhor como profissional médico, é importante, né, ver a tecnologia a serviço, né, da medicina e a serviço dos pacientes e que eles tenham não só mais conforto, mas consequentemente também mais qualidade no tratamento, é isso? O fundamental é isso, melhorar cada dia mais a qualidade e o controle de qualidade, né? Quer dizer, que é o fundamental, o controle da qualidade que cada dia é melhor. E esse equipamento possibilita isso? Também, ele vai dar uma qualidade melhor, inclusive em todo o banco de sangue. A aférese vai diminuir o número de reações transfusionais, por tudo que foi dito aqui, acrescentando na qualidade realmente da transfusão em si, né? E além da aférese, nós, com esse novo passo do Banco de Sangue da Beneficência, adquirimos vários outros equipamentos que já é de uso, mas que acabou tornando o nosso serviço um pouco melhor em termos dessa qualidade, né? Em outros testes, nos testes imunohematológicos e em geral. Gostaria que a Renata fizesse as suas considerações finais aí, já que você alguma coisa que você gostaria de acrescentar e finalizando também a sua participação, Renata. Eu queria assim deixar claro aos telespectadores, né, aos doadores, que a gente ainda depende deles, tá? Mesmo com equipamento que diminui a quantidade de doador. Se não existir o doador, a gente vai estar cada vez pior do mesmo jeito. Então, é um passo grande, né, para o nosso serviço da cidade, mas a gente ainda precisa da colaboração dos doadores para contribuir com o nosso serviço. Ok. Tá?
Doutora Cláudia Sato, suas considerações finais aí, alguma coisa a mais que puder ser explicada para o telespectador, encerrando a sua participação. Certo, eu gostaria de reforçar o que a Renata disse. Nós sempre estamos dependendo da população, desse altruísmo, e tem sempre comparecido e fortalecido o nosso serviço, né? Então, compareçam, venham conhecer o novo procedimento de doação de aférese, né? Também é totalmente seguro, não tem perigo nenhum de dar reação nenhuma. É um procedimento diferente, tem uma duração maior, né? É 1h30 de doação, mas é totalmente seguro e interessante, né? E nós contamos com a população em geral para estar aqui conhecendo o nosso serviço, participando dessa evolução. Mas quem quiser mais informações a respeito disso, procurar a Beneficência Portuguesa ou telefonar para cá? Pode telefonar, o nosso telefone é 223-6933. Aqui esse telefone é direto para o banco de sangue. Nós poderemos fornecer todo tipo de informação, inclusive se quiser vir, comparecer e ver as novas instalações, o equipamento em si, nós estamos à disposição e agradecemos a presença. Ok, obrigado. Doutor, Penal, suas considerações finais também, alguma coisa que o senhor queria acrescentar para que o telespectador possa assimilar ainda mais essa conversa proveitosa que tivemos a respeito do Banco acredito do que a Sangue. doutora Cláudia já resumiu, e a Renata. A gente só gostaria de agradecer tanto a TV como os telespectadores e cada dia tentar conseguir mais doadores, porque o sangue é um elemento nobre e só através de doadores. Então a gente agradece a todos os doadores e agradecemos também à TV. Muito obrigado. Nós voltamos daqui a pouco, depois do intervalo, e vamos abordar questões relativas ao Dia Internacional da Mulher, que é comemorado. Obrigado, daqui a pouco a gente volta. Apoio Cultural. Domus Educante. Aprender que é mais divertido. Liceu. Ensino para a vida toda. FIP. Excelência em Administração de Empresas. Pois é, o assunto de hoje, Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher, que foi instituído em 1857 nos Estados Unidos, dia 8 de março, e tudo começou com uma greve, a primeira greve, na verdade, em que envolveram-se única e exclusivamente mulheres, e foi uma tragédia, né? Como vocês sabem, muita gente sabe, foram 129 mulheres que morreram na tecelagem em cotton, por causa da perseguição policial, as mulheres ficaram encurraladas na fábrica lá, nessa tecelagem, e acabaram morrendo por asfixia em função daquele incêndio na tecelagem cotton, Estados Unidos, 1857. E daí para frente, as mulheres começaram, era o começo da luta das mulheres na sociedade geral. E uma das líderes naquela época, principalmente a partir de 1890, 1911, a Clara Zetler, uma socialista, que participou de vários movimentos populares, em favor das mulheres. Então, para falar sobre isso, conversar então com a Major Jandreice, Maria José Major Jandreice, vereadora, e a delegada de Defesa da Mulher, a doutora Regiane Ortiz. Vou começar com você, Major, para dizer o seguinte: você encara a disparidade social e salarial também como um problema a ser vencido 50% do mercado de trabalho? Bem, em primeiro lugar, meus cumprimentos, né? Mas é um problema, sim, um problema para ser vencido em todo o mundo. Alguns países conseguiram diminuir essa diferença, países do primeiro mundo, alguns deles, mas principalmente nos países mais pobres, os países dependentes, a defasagem é maior ainda, porque muitas são as diferenças de escolaridade, de preparo, e depende de país a país a questão de como a sociedade encara a questão de mais ou menos preconceito. Esse, com certeza, é um grande desafio deste século. Se o século passado as mulheres elas foram para as ruas, lutaram por direito, começaram a ter uma relativa igualdade, este século será realmente o século da efetiva nas relações de trabalho e nas relações sociais.
E para a senhora, doutora, como é que a senhora encara essa disparidade entre as mulheres que representam mais de 50% do mercado de trabalho e, por sinal, tem essa dificuldade aí? A senhora encara como um tabu também a ser vencido? A mulher, apesar de no mundo da produção, muitas vezes ela tem que se mostrar muito mais competente, né, para conseguir competir no trabalho que é de direito dos homens, né? Então a mulher encontra uma série de dificuldades, principalmente porque na medida que ela conseguir a produção toda, ela simplesmente acumulou então o serviço, o trabalho e mais então o ônus da maternidade, o ônus da casa, dos filhos. Então a mulher encontra dificuldades, sim. Doutora, a senhora como delegada, Delegacia da Mulher, certamente trabalha duro durante todo o dia. Tem também a questão da jornada dupla, ou seja, trabalha lá na delegacia, trabalha em casa também, dando duro. Para não sair a regra, né, como toda boa mulher, né, nós sai de casa, tem filhos, você tem marido, casa. Só que meu marido eu acho que já evoluiu um pouquinho mais e é bastante compreensível, me ajuda muito nessas tarefas, porque realmente, sem o apoio dentro de casa, dificilmente a mulher consegue desempenhar bem a sua função na vida profissional. Mas você, como é que tem essa jornada dupla de trabalho também? Tem. Chega tarde da sessão e tal, como é que é? Tem. É lógico que eu digo que a gente não faz nada se não tiver apoio do companheiro e também até de outras pessoas. E no caso, até de outra mulher. Porque eu penso que todas nós, a grande maioria que sai de casa, acaba contando com o apoio de outra que fica para cuidar do seu filho, dos trabalhos domésticos, senão não dá conta. É lógico que a gente não tem como, são tarefas que são intransferíveis. Se você é mãe, você tem que cuidar do seu filho, são as questões de casa, de fora dela, que a gente tem que dar conta. É lógico que a gente diminui essa jornada com a ajuda de outras pessoas, como eu disse. Infelizmente, ainda é assim. Agora, para algumas mulheres, ainda é muito mais difícil, porque elas não contam com essa ajuda. Tanto do trabalho fora de casa, como de casa, é somente dela. Sabe, doutora Rejane, também, quais são os tipos mais comuns de violência contra a mulher registrados na DDM? Nós registramos cerca de 300 ocorrências por mês e, em primeiro lugar, nós vamos ter as lesões corporais, que seriam aquelas agressões que deixam realmente ferimentos na mulher. Cerca de 100, então. São as primeiras, as campeãs dos registros. Depois nós temos cerca de 70, 60 registros de ameaças, que seria a promessa de um mal grave e injusto. Depois nós temos algumas contravenções penais, como a vias de fato, que é bater e não deixar marca, perturbação da tranquilidade. Nós registramos crimes sexuais, como estupro, atentado violento ao pudor. Nós apuramos também até mesmo homicídio. Nós temos crimes de abandono material, os crimes em que as crianças são vítimas, como maus tratos, abandono de incapaz, e uma série outros de crimes que representam números menores na estatística. Doutora, todas as denúncias que são feitas lá na DDM, na Delegacia de Defesa da Mulher, como um boletim de ocorrências, ou as mulheres ainda se sentem intimidadas para fazer denúncia contra o companheiro ou agressor? A mulher ainda sente essa dificuldade em realmente registrar a ocorrência. Muitas procuram, e quando elas são informadas do procedimento, elas acabam, não era bem isso que eu não queria registrar a ocorrência. Então, para elas, dar esse passo, então, e registrar a ocorrência e levar à frente o processo. Mas isso já está mudando. Existe algum tipo de apoio às mulheres que sofrem? Olha, esse é um assunto que nós debatemos muito na Conferência de Saúde, que foi em 89, e a gente vem sempre fazendo essa colocação em alguns momentos dentro do Conselho. Inclusive, discutimos isso, né, doutora Rejane? A preocupação de quando mulheres sofrem uma agressão e precisam ir para um serviço de saúde. E nem sempre ela é tratada com a devida atenção quando ela procura esse serviço de saúde. Porque, se você observar, ela chega, por exemplo, espancada num pronto-socorro, ela nem por isso, ela, às vezes, tem um atendimento
devidamente para aquilo que sofreu. Então, nós já discutimos isso, pensamos em ter no pronto-socorro algum tipo de atenção especial, mas, infelizmente, como nós temos uma série de problemas dentro, nós não demos conta ainda de tratar de uma maneira como deveria. É lógico que até por conta, até de às vezes, quando chega no pronto-socorro, você tem o policial, por exemplo. Lá nós não temos o policial feminino. Discutido. Nós pensamos nessa questão de ter no plantão, mas é um assunto que está em pauta, nós já discutimos com o CIAM, mas ainda não demos conta de resolver, não. Agora, doutora, nós falamos bastante sobre a questão da violência de uma forma geral contra as mulheres. Eu queria que a senhora falasse mais especificamente com relação a um problema gravíssimo que preocupa bastante. Como é que é a incidência na DDM aqui dos registros, nesse sentido? Nós registramos cerca de 15 ocorrências entre os crimes sexuais, né? Os principais seriam os estupros e o atentado violento ao pudor. O atentado seria qualquer ato diverso da conjunção carnal. E quase que a totalidade desses crimes são de violência, ou seja, aqueles praticados contra menores de 14 anos e também com o abuso do pátrio poder. É um de difícil apuração, porque geralmente ele se dá entre quatro paredes e a principal testemunha muitas vezes é a própria mãe. Quando ocorre delitos dessa natureza, acaba se formando até uma conspiração ali do silêncio. Ninguém fala no assunto e somente chega ao conhecimento da polícia quando acontece uma coisa muito grave e a mãe resolve denunciar, ou uma denúncia por parte de alguns vizinhos ou mesmo familiares que tomam conhecimento. Nós, como mulheres, nós somos mais da metade da população. E por cima nós somos mãe da outra metade. Então, se ainda há conquistas, né, cabe a nós, como mulheres, formarmos essas novas gerações. Porque só assim nós vamos conseguir, quem sabe, meus netos possam viver de uma sociedade em que não haja necessidade de uma delegacia especializada no combate à violência à mulher. Quem sabe eles vão poder viver uma época que a mulher não precise criar órgãos específicos para a defesa dos seus direitos, porque o homem e a mulher poderão caminhar juntos, lado a lado, com companheiros. Ok, obrigado. Então, estamos encerrando mais um programa da TV FIB, canal universitário, aí, dia a dia da comunidade, abordando os assuntos mais importantes que fazem parte do nosso cotidiano. E hoje falando sobre o dia importante, o início e a sequência de várias conquistas que as mulheres estão conseguindo no mundo de hoje. Obrigado. A Jandreice, vereadora pelo PCdoB em Bauru, e a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher. E a você, telespectador, um abraço, obrigado pela audiência.